que é o que eu volto a falar. Existe um grande potencial galego em relação a isso. Mas eu tenho que, primeiro, conscientizar o Brasil dessa oferta. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A Catalunha tem um Instituto de Turismo, Turismo à Catalunha. Eles abriram um escritório em São Paulo. A Catalunha, de forma separada da Espanha, faz toda a promoção turística no Brasil. Eles têm uma página só em português. Por quê? Para atrair turistas brasileiros não só para Barcelona, para toda a Catalunha. E em um ano eles conseguiram incrementar 154 mil turistas. Se esses 154 mil turistas brasileiros, que gastam uma média de 150 euros por dia, viesse a Vigo, viesse a Pontevedra ou fosse para a Corunha, Corunha não estaria fechando centros comerciais. Não? Como infelizmente acontece. Outra possibilidade, essa é a da pessoal da faculdade, tá? Já estou terminando, falta um pouquinho, tá? É a parte de estudos, a parte acadêmica. Lógico, como a gente vai falar de lusofonia, como a gente vai falar de cultura, como vamos falar de relações entre duas regiões, sem usar a parte acadêmica. A parte acadêmica é fundamental. Eu sou brasileiro, fui criado na Europa, principalmente em Barcelona, né, mas também aqui em Galícia, e fiz o meu Master na Universidade de Corunha. Foi um inferno, é muito difícil. Porque quando eu vou no Instituto Cervantes no Brasil, eu tenho uma grande oferta de Madrid, eu tenho uma grande oferta da Catalunha, eu tenho uma grande oferta do País Vasco, né? Em relação aqui, existe uma dificuldade de promoção de Galícia como destino acadêmico para a comunidade brasileira. Não estou falando que não receba alunos de fora. Nós sabemos que através do Erasmus recebe diversos alunos, etc. Né? Mas existe um grande potencial aí. Um grande potencial porque eu não posso ver desaproveitadas faculdades como a Universidade de Vigo, como a Universidade de Santiago, tá? E ver como elas não têm impacto na comunidade acadêmica brasileira. Porque não tem. O maior centro acadêmico de estudos brasileiros da Espanha fica em Salamanca. O maior número de estudantes brasileiros na Espanha se concentram em Barcelona, em Bilbao e em Madrid. Tá? Então, lógico está. Primeiro, economicamente, se a gente for falar, nós estamos falando de nada mais nada menos que 3 bilhões de dólares. É bastante dinheiro. Depois, eu estou falando de um impacto positivo no país, tá? Em termos de população, em termos de consumo, em termos de prescrição. Um aluno é prescritor. Se eu venho estudar negócios em Vigo, eu sou um prescritor de Vigo, da realidade de Vigo. Agora eu pergunto a vocês, quantos brasileiros vocês conhecem que vieram fazer aqui doutorado, mestrado? O perfil do migrante brasileiro na Galícia não é esse. Infelizmente não é. É o de mão de obra, que todo trabalho é digno, mas é mão de obra, né? Trabalho mais pesado. Então, lógico, isso vai impactar, a gente viu no estudo dele como impacta, como parte cultural, ou seja, uma coisa vai conectada com a outra. E se eu não fazer uma estratégia para poder ligar esses pontos, vamos continuar sempre nessa retórica. Aqui, para vocês verem, são os países de destino onde nós vamos estudar. Estados Unidos, porque, lógico, Estados Unidos, né, é um centro de referência internacional. Portugal. Portugal tem... É tanto aluno brasileiro que você não vê aluno português nas universidades de Portugal. É tudo brasileiro. Espanha, oco, Madrid, Barcelona e Bilbao. Tá? Canadá e Reino Unido, e Argentina e Chile por ser vizinhos aí, sem dúvidas, né? Mas isso pega, olha só o impacto que isso tem. Se vocês verem os países ao qual os brasileiros vão estudar, vocês vão entender como o brasileiro se internacionaliza. Porque o aluno é prescritor. Então as maiores empresas brasileiras, BR Foods, maior produtora de alimentos congelados do mundo, Havaianas, maior produtora de calçados do hemisfério sul, Embraer, maior produtora de aviões, agora comprada pelos americanos, mas bem, maior produtora de aviões de pequeno a médio porte, Citrosuco, maior produtora de frutos cítricos do mundo, Vale, a segunda maior mineradora do planeta. São empresas gigantescas. Por que nenhuma tem um escritório em Galícia? Algumas têm escritórios em Porto, outras têm em Lisboa, outras em Barcelona. Alpargatas, por exemplo, Havaianas tem em Barcelona. Outras têm em Madrid. Tem umas que estão perdidas em povios pequenos da Itália, mas não tem em Galícia. Por quê? Porque não existe um fluxo através do qual eu posso influenciar isso.
E eu devo influenciá-lo. Ao mesmo tempo que eu devo internacionalizar as empresas galegas, eu devo ser um polo de investimentos. Eu devo atrair as empresas estrangeiras. No caso da Espanha se concentra em Barcelona também. Os brasileiros eles vão mais para os Estados Unidos, caro. Argentina, vizinho. Resto da América Latina, lógico que está. Angola e Moçambique, através da lusofonia. Ou seja, nós usamos a lusofonia como plataforma, nós vimos que isso funciona muito bem, né? E Itália e China, porque China está de moda, né? Itália porque temos uma grande comunidade de italianos. Ou seja, como uma coisa está relacionada com a outra? São Paulo é a terceira maior cidade da Itália. Muita gente fala. A primeira, Roma, segunda, Milano, terceira, São Paulo em número de habitantes, cidadãos. O Brasil falou, eu vou usar essa comunidade aqui para poder ter um maior relacionamento comercial com a Itália. Galícia já tem uma comunidade de brasileiros. E também de bastantes outras culturas. Já está na hora dela também fazer o uso dessas comunidades. E aqui nós vemos como... não são dados muito legais, porque nós vemos sempre uma queda em relação aos investimentos. Ou seja, o auge do relacionamento bilateral entre Brasil e Espanha passou, senhores. A Espanha já foi a maior parceira comercial do Brasil. Atualmente, o Brasil corresponde a 40% dos benefícios que tem a Espanha no exterior. Tá? O Brasil corresponde a grande parte dos lucros do Grupo Telefônica, da Inditex, do Santander. Tá? O que acontece? Esse processo de internacionalização e essa negociação ficou marginalizado aos grandes conglomerados. E se eu realmente quero promover mudanças regionais, no caso de Galícia, em uma relação com o Brasil, eu tenho que descer um degrau, um escalão. Eu tenho que promover isso socialmente, através de conscientização, programas, né? Professores nas universidades de Vigo, viu? Por favor, coloque o professor brasileiro aí. Eu tenho que promover uma comunidade, eu tenho que promover um diálogo. Eu não posso só promover um discurso. Porque discursos, ele é muito típico da diplomacia oficial. A Espanha negocia com o Brasil um acordo de transferência acadêmica. Ótimo! Mas e a realidade, o pragmatismo disso? Aí é quando eu tenho que envolver os players locais. Porque se nós vemos... E a Espanha está presente no Brasil em diversos setores. Em diversos, energia, agricultura, tecnologia. Quase tudo quando é europeu, quase tudo é espanhol, se não é espanhol, é alemão. Porém, a relação entre ambos os países vem decaindo. Porque nós chegamos no limite que uma coisa se agota. Se agota que são os impulsos econômicos. Eu não vim aqui com vocês com números econômicos justamente para não alimentar essa tendência. De nossa, que mercado interessante, que mercado grande, que poder de consumo. Não. Eu vim trazer a vocês uma reflexão da estratégia e por que estratégico ter esse relacionamento. E como pode beneficiar, não só economicamente, mas demograficamente, socialmente e tecnologia. Dentro desse mundo que está mudando de globalização e revolução industrial. E com isso, já terminando, só para mostrar para vocês um pouco dessa realidade. Né? Essas são as exportações. Eu uso fontes do MIT, tá? Por quê? Porque o Brasil teve uma mudança de governo agora. Então, quando a gente usa a fonte oficial, quando tem mudança de governo, sempre existe aquela dúvida. Será que é verdade? Então, eu uso a do MIT, que é americana, a maior universidade dos Estados Unidos, então já fica claro, né? Esses são nossos principais. Olha aqui onde está as exportações para a Espanha. 1,9. 1,9. A Espanha perde para a Holanda, para a Alemanha. Olha como o Espanha está perdendo posicionamento. E aí, dentro disso, eu tenho que ver a realidade com Galícia, que piorou mais ainda. Tirando essas três grandes marcas, como eu já tinha mencionado. Aí. Agora as importações. Aqui onde está a Espanha. Existe um decréscimo nisso. Será que talvez Madrid não percebeu que o fato que ela não consegue, com o incremento de informações que temos, e volume de informações, competitividade global, globalização, revolução industrial, será que eles não perceberam que talvez falte um hub de negociações que trate melhor com a comunidade luso e com a comunidade brasileira? E que Galícia poderia desenvolver esse papel perfeitamente, como ela faz de forma informal através das representações que existem da Espanha em Brasil, com muitos galegos que moram lá e se sentem brasileiros?
Eu tenho amigos galegos que falam português melhor do que eu. Então, e já concluindo para vocês, dos produtos do Brasil, nós vemos que não existe uma competição direta entre Brasil e Galícia. Existe uma complementariedade. Assim como o que a Espanha exporta para o Brasil, né, nós vemos que existe aí, muitos dos setores que existem aí, muitos setores que estão presentes em Galícia. E quando você vê, existe um forte fluxo vindo de Madrid, vindo da Catalunha, vindo do País Basco, vindo de Andaluzia. Como aqui meio que tem ela excluída, como eu falo, infelizmente, deu-se as costas para o Atlântico. Né? Aí a gente continua. Os investimentos também fazem reflexão a isso. Os investimentos brasileiros. Olha só o investimento brasileiro na Espanha em 2018. Uma fortuna, né? 4 milhões. Em Portugal, 1 bilhão de dólares injetaram os brasileiros que se mudaram depois que Bolsonaro ganhou a presidência para Portugal. Os brasileiros falaram, eu não vou ficar no Brasil, eu vou morar em Portugal porque fala meu idioma, é parecido, está na Europa, é socialmente estável, vou para lá. Eu vim para a Espanha. O Bolsonaro ganhou, eu falei, opa, vou embora. E vim para Ourense, onde eu tenho a minha família em Ourense. Mas por quê? Porque socialmente é muito parecido ao Brasil. Ourense faz calor, glória a Deus, faz bastante calor. E se vive bastante bem. Né? E me nego a deixar minha Ourense para outras regiões da Espanha. Mas é algo que poderia ser feito. Ou seja, até a migração, os perfis migratórios podem mudar através de um bom relacionamento. Tá? Ou seja, você pode mudar esse perfil migratório que você existe da comunidade brasileira em Galícia. E com isso, eu deixo meus contatos, tá? Agradeço vocês. Desculpem aí o falatório, qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aí, tá bem? Obrigado.